Bom dia, paz do Senhor para quem eu não consegui falar ainda. Quero agradecer a Keila pelo convite, me sinto muito honrado. Essas reuniões de oração têm feito a diferença na minha vida e foi determinante para muitas decisões que eu acabei tomando, inclusive essas que eu compartilhei aqui com vocês, de várias mudanças, porque a gente sem oração, a gente não tem como andar, né? A oração é o que move e move a todos nós para que nós tenhamos através da palavra. E quando aquela me convidou, eu vi que vários temas, na verdade, grande parte da que nós falamos, ela está envolvida 100% com a Bíblia. Não tem como nós fugirmos da Bíblia, por mais que várias teologias hoje elas fogem disso. Elas tentam buscar uma novidade, tentam buscar algo novo para renovar algo que se renova todo dia. Então, eu quero ler com você aqui uma instrução que Salomão deixa para nós no livro de Provérbios. E Salomão foi o rei que pediu a Deus, ele poderia pedir qualquer coisa a Deus e ele pediu sabedoria. E Deus dando aí a ele sabedoria, no auge desse talento, ele nos deixou várias recomendações. E um dos conselhos que Salomão deixa para nós sobre sabedoria, ela está em Provérbios 3. Eu vou ler aqui para vocês, falando assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e fidelidade, ate-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheço em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeitas a correção do Senhor. Não te aborreças com a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que produz conhecimento, porque o melhor é a sua mercadoria porque o melhor a sua mercadoria do que os artigos de prata, é maior o seu lucro do que qualquer ouro fino, mais preciosa que os rubis, e em tudo que possas desejar, não se pode comparar a ela. Vida longa está na mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É a árvore da vida para que dela comem, e são bem-aventurados todos a que retêm. Eu vou ler até aqui, mas Salomão ele explica sobre o conhecimento. Ele fala sobre adquirir sabedoria através de conhecimento. E hoje o livro que nos dá todas as referências e todo o conhecimento que nós possamos obter é a Bíblia. A Bíblia é completa. Por mais que muitas teologias, assim como eu já havia falado, querem desvirtuar isso, e até alguns falam que nós devemos que remodelar ou reescrever ou tentar complementar a Bíblia, é um equívoco se pensar que um livro tão completo ele pode se ter isso. Eu vivi com um pastor bem idoso quando eu me converti, e esse pastor Damaso, ele era na escola dominical, ele sempre dava uma ilustração do seguinte: leia a Bíblia,
Se você não entendeu, leia a Bíblia. Se você não está sentindo nada, leia a Bíblia. E se você não consegue absorver nada e Deus não está falando com você, leia a Bíblia. E aí, por vários questionamentos e várias vezes que ele computava as frases, ele complementava com ler a Bíblia. E no final ele falava assim: se você está lendo a Bíblia e não está surgindo efeito, continue lendo a Bíblia. Então, o que ele mostra é que a Bíblia tem todas as respostas, mas nós precisamos entender se as nossas respostas realmente estão envoltadas com as respostas que a Bíblia tem. Muitas vezes nós queremos mudar todo um panorama e forçar para que essa mudança seja feita, ou queremos ajustar as coisas de uma forma humana, de uma forma que nós tenhamos como ajustar, ou de uma forma que nós cremos que seja correta ser ajustada. E isso é uma questão hoje, no tempo moderno, assim como a Keila falou, para a gente orar para a forma que as igrejas retenham a palavra e a sua originalidade e não se corrompam com as coisas modernas que nós estamos vivendo, é justamente isso. Será que a gente não tem que abrir uma brecha para aceitar demasiado grupo? Ou quebrar isso porque é uma lei governamental? Ou ajustarmos algumas coisas aqui porque será que a Bíblia não está equivocada? Será que ela realmente é isso que ela quer dizer? Será que é realmente isso o que Jesus fala? Então, todos esses questionamentos, eles são mutáveis. A gente pode mudar ele a qualquer momento. Eu sou cientista e quando a gente fala de uma tese, a gente levanta uma tese e você coloca essa tese em pauta. Muitas vezes uma pessoa pode levantar num ponto de vista e falar assim, mas eu acredito que esse complemento, essa síntese aqui, talvez você possa abreviá-la fazendo de tal maneira. E aí você vai olhar e vai falar assim, realmente é verdade. Então eu mudo aqui a minha opinião e reitero isso. E aí eu acabo acreditando que aquela outra forma de pensar é a exata. Então, se eu afirmo que mudar um contexto bíblico com base no que eu estou vivendo hoje, ela é uma realidade, eu passo a tirar a verdade se tem na Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade. Mas se eu acredito que existe uma verdade, e essa verdade, a partir de vários argumentos ou várias lógicas que forem levantadas, eu posso mudá-la, então ela já não se torna tão verdade assim. Mas o que eu quero chegar a dizer aqui a vocês, irmãos, é que a Bíblia ela não muda. Assim como Deus, ela é imutável. A palavra de Deus ela é única. Em todas as coisas que nós estamos vivendo hoje, ela está aqui na palavra de Deus. Em tudo que você está vivendo pessoalmente, e aí passando só você e Deus, está aqui na palavra. E nós temos que viver isso, nós temos que absorver e nós temos que ter isso, nós temos que acreditar na palavra de Deus. Porque acreditar na palavra de Deus significa vida, significa que nós vamos ter aí uma vida próspera. E talvez a prosperidade não seja uma questão financeira ou monetária, mas talvez seja uma questão de você ter uma saúde mental boa, que hoje é o que se fala muito no mundo que nós vivemos, nas condições que a gente vive hoje, se fala muito em quem tem essa boa saúde mental. Mas a boa saúde mental está aqui, na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá domínio do que nós falamos, domínio do que nós aprendemos, ela nos muda comportamento. Eu me atrevo a dizer que somente a Bíblia, ela tem o poder de realmente mudar o caráter de uma pessoa. É a coisa mais difícil que nós temos. A coisa mais difícil que nós temos é reinventar quem nós somos na nossa psique, de quem nós somos de verdade, a nossa essência. Assim como aquela falou, falarmos que a nossa vida é um livro aberto é fácil, mas falar que a nossa vida é a Bíblia, falar que a nossa vida está aqui junto e emparelhada com a palavra de Deus é muito difícil. Porque realmente nós temos que ter o compromisso de nos dedicar e estarmos e
na verdade, nos retermos de muitas coisas que existem no mundo, de muitas coisas, assim como o Saletiel, ele orou, dessas questões da internet, dessas coisas que nós temos aqui de fácil acesso, e abrirmos um livro que é de fácil acesso, mas muitas vezes ficam guardados numa prateleira, muitas vezes ficam guardados em outros lugares, muitas vezes você não põe no carro, ou você tem até no celular, num aplicativo, e você não abre esse aplicativo, mas dá preferência para abrir outros aplicativos, dá preferência para outras coisas, dá preferência para ouvir pregadores, dá preferência para assistir cultos online ou gravados pelo YouTube, mas não ler por você, entender e buscar. Eu lembro quando a minha mãe, ela se converteu, logo após a minha conversão, um tempo, a minha mãe, ela não sabia ler. Meus pais, eles não tinham instrução. Meu pai ainda tinha um pouco mais de instrução, mas a minha mãe, ela não sabia ler. Minha mãe, a única coisa que ela sabia fazer é assinar. Então ela sabia o suficiente ali para fazer a rúbrica e assinar o nome dela. Mas quando a minha mãe se converteu, a maior tristeza dela era não poder ler a Bíblia. E ela não aceitou isso. E ela foi e pediu ajuda a nós, se matriculou aqui em São Paulo se fala no supletivo, não sei como é nos outros estados, porque a gente está com várias pessoas, né? Mas ela se inscreveu no supletivo e começou a estudar. E as primeiras palavras que ela começou a entender e assimilar, ela já ia na Bíblia e buscava. Mas pouco tempo depois, ela já começava a ler e toda a referência dela era a Bíblia, porque ela queria aprender da Bíblia. Ela estava começando, ela estava no primeiro amor, e ela queria ter todas as informações da Bíblia possível. E ela queria ter tudo aquilo ali em acesso a ela. E ela, de uma forma muito rápida e impressionante, ela começou a ler de uma forma maravilhosa. E hoje minha mãe, ela lê a Bíblia com uma vontade absurda. E me dá muito orgulho isso. E os professores, quando na formatura dela, eles se espantaram no tempo que ela demorou e como ela, de rápido, absorveu todas aquelas coisas, e muitas pessoas que estavam lá não tinham a mesma habilidade, mas a gente soube que realmente o Espírito Santo trabalhando na vida dela e ela ali realmente empolgada, fez com que ela aprendesse, através da Bíblia, a ler de uma forma maravilhosa. E hoje ela faz vários rascunhos, inclusive um dos rascunhos que eu geralmente uso para levar uma mensagem e algumas coisas que eu vou lá pegar com ela, e ela tem sido uma grande auxiliadora, tanto para a conversão dos meus familiares que ainda não são convertidos, mas também para a edificação própria dela. Então, quando eu falo da Bíblia, eu falo de algo simples, verdadeiro e eficaz. A palavra de Deus é como uma flecha, que ela tem direção, que é aos nossos corações. E Deus sonda os nossos corações e sabe quem realmente o busca. Mas o meu convite para você essa manhã, assim como o nosso irmão seminarista orou, é que nós busquemos a palavra de Deus. Busquemos fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, que é refletirmos sobre a palavra, lermos a palavra, orarmos sobre a palavra, ajudarmos para que nós sabemos que tem 50 países que não têm esse livro na mão, mas talvez o seu vizinho, o meu vizinho, ele não tenha acesso a esse livro. E que nós criamos esse hábito de presentear a Bíblia. É uma coisa que eu aprendi a fazer, e tudo que eu tento fazer para dar o presente a alguém, eu sempre levo para a questão positiva. Em outubro agora nós tivemos uma questão de Halloween e muita gente questionou isso, e foi uma discussão. E no condomínio onde eu moro, as crianças passam lá pedindo doces e tudo mais, e eles bateram na porta e a gente deu alguns livros junto com os doces para que eles lessem. Porque eu faço isso porque eu fui um dos que, quando fui evangelizado, eu ganhei um livrinho do Novo Testamento. O nome era O Amor Jamais Acaba, que ele dá uma referência a Coríntios, né? Então, era um livrinho, e esse livro eu levava para onde eu queria, porque eu não tinha uma Bíblia. Eu não tinha condições de comprar, pouco menos meus pais teriam,
mas depois de um tempo eu consegui ganhar mais uma outra Bíblia, e só depois, quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu acabei comprando a minha Bíblia. Mas existem vários adolescentes, várias crianças que são loucas para ter uma Bíblia e não têm. Até porque os pais muitas vezes não querem investir, assim como aquela falou, como era na escola, uma aula de religião, mas talvez os pais não queiram investir nisso. Sejamos nós os primeiros investidores para que as nossas crianças, nossos adolescentes, eles tenham uma Bíblia, eles tenham aonde ler e se orgulhar. A minha filha, ela gosta muito, eu sempre comprei várias Bíblias. Quando ela era bem pequena, eu comprei uma de figuras, e a gente foi sempre comprando, e ela lê muitos livros, mas ela tem a Bíblia ali para ler, e de vez em quando eu falo: filha, o que que você está lendo na Bíblia? Ah, pai, eu não estou lendo alguma... Não, vamos ler alguma coisa juntos. O que que você propõe? Vamos fazer alguma coisa. Então, seja esse o agente que aumente a quantidade de leitores da Bíblia no nosso país. E, lógico, vamos orar para que esses países que são ilegais tenham essa legalidade, vamos orar para que as pessoas busquem isso, busquem a leitura, sejam influenciadores da palavra de Deus, porque nós carecemos disso. Nós carecemos da palavra de Deus. Muitas pessoas estão sofrendo porque realmente elas não têm alimento. E o alimento vivo está na palavra de Deus. Eu queria orar com você agora para que nós tenhamos e creiamos que Deus fala com nós através da sua palavra, única e exclusivamente através da sua palavra. E vou atrever aqui a usar essa frase que o meu pastor falava, que se Deus não está falando com você, e se está difícil, meu irmão, não pare de ler. Não pare, não desista. Continue lendo, que Deus vai falar com você. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui nessa manhã, falando da Tua palavra, falando do Teu amor, falando de como o Senhor é maravilhoso, Pai. Como o Senhor deixou um manual de instruções aqui para nós, pronto, com todas as informações, com todo o modo de vida, para que nós vivamos uma vida com excelência, Pai. Pedimos que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando, continue nos protegendo, que o Senhor continue nos guardando, ó Pai, que seja a nossa referência, ó Pai, e que os nossos corações, ó Pai, ao abrir a nossa boca, ó Pai, seja livre e espontâneo para falar do Teu amor, ó Pai, para falar da Tua palavra, para falar que a Sua palavra, ó Pai, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ó Pai, que nós possamos viver, ó Pai, e viver pela fé de termos Senhor como Salvador, ó Pai, de testificarmos, ó Pai, o Seu poderio aqui nessa terra, ó Pai. Em nome de Jesus, clamamos por cada um, ó Pai, que carece dessa palavra, que carece desse amor, ó Pai. Nos dê condições, ó Pai, de chegar a essas pessoas, de levar, ó Pai, o pão a quem não tem, ó Pai. Para que nós sejamos, ó Pai, um mendigo que mais uma vez partilha o pão com outro que não tem, ó Pai. Em nome de Jesus. Por isso nós clamamos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.